A gente sabe que, infelizmente, na nossa democracia, o momento eleitoral é muito curto, né? São apenas 40 dias de efetivamente eleição, que o candidato pode ir à rua com número, pedir voto, aquela coisa toda. Então, a gente... Essa é pré-campanha. Pré-campanha, a expressão correta é pré-campanha. E a gente já vem, obviamente, né, convidando amigos, trazendo pessoas, que daqui está o Leonardo Moraes, que foi subsecretário da SEDU, que trabalhou comigo na SUDERJ, quando eu fui secretário de esporte, trabalhou na SPU, do Patrimônio da União, é um amigo já de muitos anos, que me apresentou o Jorge, né, e o Jorge está conosco nessa luta, né, que, como ele falou, é de um em um, né, aquele trabalho de formiguinha, que a gente vai, aos poucos, conquistando novas mentes e novos corações, como meu pai sempre gosta de falar, conquistando corações e mentes. Então, quero me apresentar aqui a vocês. Eu comecei, né, a minha militância política no movimento estudantil, no Colégio Santo Inácio, na cidade do Rio de Janeiro. Fui presidente do Grêmio, depois fui diretório acadêmico da PUC no Direito, quando eu fui fazer minha faculdade de Direito. Fui da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, fui da União Nacional dos Estudantes e, desde muito novo, né, por conta desse jovem senhor que está aqui, eu vou chamar de senhor que ele briga, sempre tive na militância política, né, e o MDB, né, que é o partido que eu faço parte desde os 16 anos de idade, eu assumi a presidência da juventude aqui no Estado. A gente fez um trabalho muito bacana de filiação na época. Depois fui assumir a presidência, disputamos e ganhamos a presidência nacional da juventude do partido. Naquele momento a gente conseguiu, assim como meu pai, em 2005, né, relator e tirou da gaveta o Estatuto do Idoso no Senado Federal. Nós, em conjunto ali, com um grupo de senadores do MDB, conseguimos fazer o Estatuto da Juventude, né, que estava também um projeto de mais de 10 anos parado no Congresso. E logo depois eu me candidato em 2014, me elejo deputado federal. Na Secretaria de Esporte, que eu fui convidado para assumir em 2015, a gente fez muita parceria, né, com a SEDUC naquele momento, de projetos esportivos. Na época, por exemplo, a gente teve as Olimpíadas, né, Jogos Olímpicos e Paralímpicos, e eu tive a oportunidade naquele momento de, através de uma contrapartida social na lei de incentivo, porque existe a lei de incentivo ao esporte e à cultura, todos aqui sabem, e na época não havia nenhuma contrapartida estabelecida, e nós naquele momento estabelecemos a contrapartida social para todo e qualquer projeto, então seja o Mundial de Surf, o Rio Open de tênis, qualquer grande projeto, até hoje, né, hoje até aumentaram o valor da contrapartida social e é obrigado a destinar verba para projetos sociais e esportivos. E naquele momento a gente levou, né, milhares e milhares de jovens das escolas estaduais para o Parque Olímpico, para as Paralimpíadas, né? Foram muitos e muitos jovens de todo o estado do Rio de Janeiro que participaram naquele momento. Então eu sempre tive uma parceria no período como secretário com a Secretaria de Educação. Depois, quando assumi definitivamente o mandato em Brasília, fui um dos poucos parlamentares a destinar emenda federal diretamente para a Secretaria Estadual de Educação, né, para compra de equipamentos, de computadores, de diversos equipamentos. Na época, até o Wagner Richter, que hoje está na Petrobras, era o secretário na ocasião de Educação. E isso muito por conta, né, do carinho e do amor que eu sempre vi o meu pai ter pela Secretaria Estadual de Educação. Eu não vou falar aqui o que ele fez, porque ele está aqui exatamente para falar, né, de tudo que ele fez pela educação do Estado. Mas eu tenho certeza que só o fato de vocês estarem aqui, né, demonstra que foi um governo, né, foi um momento em que a educação do Estado realmente teve um tratamento diferenciado, que a educação do Estado teve um tratamento diferenciado em relação à recomposição salarial dos servidores, à estrutura, né, das escolas. A gente lembra que o Estado do Rio estava muito mal no IDEB naquele momento, né, devido à falta de estrutura nas salas de aula dos professores, e com muito trabalho, né, o Estado conseguiu alcançar ali a marca de quarto, terceiro colocado no ranking do IDEB, né, devido, obviamente, ao trabalho desenvolvido por vocês nas escolas, mas com toda a estrutura dada pelo governo do Estado, a despolitização daquele momento, né, da Secretaria de Educação.
a vinda de secretários, né, como Tereza Porto, como Wilson Risoli, que foi, na minha opinião, acho que a maioria concorda, é o melhor secretário de educação que já passou pela SEDUC, sem querer falar mal dos outros, mas então foi um período ali que a gente viu a educação do Estado realmente se desenvolver muito, né? Infelizmente, há 11 anos, né, não se inaugura um novo colégio no estado do Rio de Janeiro, né? Então isso faz parte da minha luta, né, enquanto pré-candidato. Podem estar certos que tudo dando certo, né, nós estaremos cada vez mais juntos. Eu quero ouvir muito vocês daqui para frente, né? Como o Jorge falou, a gente tem um grupo, né, de WhatsApp, a gente quer ouvir vocês cada vez mais, a gente quer estar cada vez mais perto, porque vocês vivem no dia a dia e vocês vão conseguir, né, nos trazer as demandas corretas e necessárias que a gente vai estar pleiteando, né, daqui para frente. Então, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, né, convidar vocês, como o Jorge falou, para estarem ativos nas nossas redes sociais, participando. Ali a gente fala sobre diversos assuntos, entre eles educação, mas também falamos sobre segurança pública, sobre esporte, sobre cultura, né? Eu lembro, falando que rapidamente de cultura, me veio a lembrança, um projeto do governo Cabral, que eu particularmente gostava muito e fui a vários, né, que era o projeto que dava ingresso para os estudantes da rede estadual, Cinema para Todos. E como esse, né, tiveram diversos projetos na época na área da cultura, as bibliotecas parque, enfim, tantas coisas que foram feitas naquele período, né? Se eu ficar falando aqui do que foi feito, né, no período Cabral, a gente teria que ter uma reunião estendida aí até de madrugada, porque graças a Deus, eu me orgulho de dizer que foi um governo que fez muitas entregas, que estão aí até hoje, né? Hospitais, 7 hospitais, as UPAs 24 horas, foi uma invenção dele, inclusive, que hoje são 800 UPAs em todo o Brasil, tudo que foi feito na área da segurança pública, os servidores públicos, enfim, diversas carreiras que não tinham concurso há muitos anos, concursos inéditos, como o do Detran, como o da Defensoria Pública, a criação do INEA, enfim, tantas coisas que foram feitas naquele período, né? E de 11 anos para cá, a gente sabe que o estado do Rio enfrentou um momento muito difícil e eu, né, tenho dentro de mim que o estado do Rio ele pode avançar muito mais, né? O estado do Rio tem um potencial enorme, então a nossa caminhada, né, a nossa trajetória é exatamente essa defesa, né? Essa defesa desse legado que foi feito, né, e a continuidade disso. A gente está lutando por vocês, lutando pela categoria, né? Eu, na última reunião, por exemplo, ouvi a demanda de vários diretores acerca da questão da recomposição da gratificação, que inclusive foi criada, né, no período do meu pai. Então a gente vai estar muito junto. Eu quero aqui de coração agradecer muito a todos vocês, né, dizer que a gente está 100% aberto a sugestões, teremos vários outros encontros daqui para frente. E eu fiz questão, né, de trazer meu pai, porque eu sei o carinho que ele tem pela educação do Estado, o carinho que ele tem, né, por todos os servidores. Eu vi a emoção dele na inauguração de cada escola, enfim, no lançamento de cada projeto, como Renda Melhor Jovem e tantos outros que eu estou lembrando aqui, que fizeram parte, né, daquele momento, que inclusive o Renda Melhor Jovem é o projeto que o governo federal hoje usou como base para criar o pé de meia, né? Então, isso muito nos orgulha. Então, é isso, gente. Eu falei até um pouco demais, mas, enfim, fiz questão aqui, né, de me apresentar a vocês, dizer que estamos 100% abertos a sugestões. Entrem no nosso grupo de WhatsApp, né, curtam lá, compartilhem, se possível, nossas postagens, nos sigam na rede social. E eu vou passar a palavra aqui para ele, que é a minha inspiração nisso tudo, meu pai, meu orgulho, ex-governador Sérgio Cabral, sempre governador Sérgio Cabral. Depois de ouvir um filho desse, o que eu vou falar, né? Mas boa noite a todas e a todos. Jorge, muito obrigado. Cadê o Jorge? Sua esposa, sua família. Já chegou a turma de Itaboraí? Ainda não. Já chegou, né? Eu sou funcionário do Marco Antônio, liderado do Marco Antônio. Ele realmente ele foi a vida inteira um parceiro. Eu tenho 5 filhos, então tenho que moderar um pouco o que eu digo, mas
Esse cara é incrível. Prazer estar com vocês, rever professoras, professores, Instituto Vital Brasil, e, enfim, advogados, todos os vascaínos aqui que se declarou sofrido pelo erro. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado realmente, Jorge, por esse encontro, pelo carinho com meu filho, Marco Antônio. E é isso, gente. Isso tudo que o Marco falou é pura verdade do seu compromisso com a educação. Eu ficava muito impressionado desde ele, menino, primeiro com a vocação pública dele permanente, desde muito menino. E sempre muito interessado na vida das pessoas, como as pessoas vivem, como é que nós podemos mudar a vida dessas pessoas, como é que nós podemos alterar a qualidade de vida delas. Então esse espírito público sempre esteve na alma do Marco Antônio. Ele teve, inclusive, por força do que eu passei, uma carreira política interrompida, porque ele tinha 25 anos de idade. Eu tinha um menino de 10, o Matheus, tinha o Thiago com 14, hoje tem 19 e 23, já estão na faculdade. E o mais velho, o João Pedro, tinha uma vida muito ligada ao setor financeiro, ele trabalha no BTG Pactual, está sempre viajando, etc. Quem cuidou realmente da família foi o Marco Antônio. E o Zé Eduardo também, mas que era muito novo na ocasião. Então o Marco, assim, é minha referência e minha inspiração, porque é a coisa mais maravilhosa do mundo é a gente ver um filho ter essa preocupação com o pai, essa preocupação com a mãe, preocupação com os avós. Bom, é bom dizer primeiro que eu, em todas as minhas campanhas, quando eu fui deputado, presidente da Assembleia Legislativa, senador da República, governador, eu sempre dizia uma coisa que você deixou de frisar aqui, que você é neto de duas professoras. Minha mãe, Magali Cabral, orgulhosíssima de ser professora, e Dona Ângela, minha eterna sogra, mãe da Suzana. Então, aqui falando do Marco Antônio é um prazer. Esses compromissos que ele tem com a educação são verdadeiros, vocês podem ter certeza disso, porque ele viu a gente realizar pela educação. Eu não sou candidato a nada, não vim fazer proselitismo para mim, mas realmente foi um período que me foi muito caro, esses 8 anos como governador, e poder ver a transformação que a gente fez em vários segmentos, mas principalmente na educação. A gente vê aí essa situação de violência, de selvageria no Estado, no dia a dia das pessoas, e o que pode transformar em educação, né? O que pode... Aliás, eu vou te recomendar, você pediu uma dica de filme, que realmente eu estou em falta nas minhas redes sociais. Olha, eu vi um filme, tem até que ver, Marco. Não sei se algum de vocês já viu, com aquele ator que fez Peaky Blinders e Oppenheimer, que ganhou o Oscar pelo Oppenheimer, se chama Steve. Mas é assim, vai bater na alma de vocês. Eu vou dar essa dica, inclusive, só não dei dica esse final de semana por conta da operação, etc., mas vou dar dica esse final de semana. É sensacional. Ele é um professor numa escola da Inglaterra, uma escola que... uma experiência que se propõe a resgatar aqueles alunos que já não tem mais solução. Os alunos, assim, não é aluno enxaqueca, é aluno problemático na última. Um dos maiores problemas, vocês devem estar lembrando de algum aluno ou vários, não é aquele aluno do ensino médio, né? Que, assim, não tem mais jeito, vai para essa escola. E aí eu, não quero dar muito spoiler, mas aí é o processo dele, ele é o Steve, com os profissionais da educação, lutando para salvar aquelas meninas e aqueles meninos. Acho que só tem meninos, não sei se tem menino. E a luta, porque assim, a vida de cada um desastrosa, a desestrutura familiar, a incapacidade, a intolerância ao estudo. E aí o governo inglês começa a pressionar para fechar a escola. E aí, bom, aí vocês vão ver o filme. Não é spoiler, não.
maravilhoso. E com esse cara, com esse ator inglês sensacional. Mas, assim, é bom a gente olhar para trás, né? O Marcos estava lembrando alguns programas nossos, foram tantos, né? Primeiro, o retorno aos concursos públicos, né? Bom, antes de mais nada, na campanha de 2006 ao governo do Estado, eu havia me comprometido a incorporar, pelo valor que cada um recebia, os que estavam na rede lembram disso, o Nova Escola. Lembra do Nova Escola da Rosinha, garotinho? Muito criticado por todos, etc., aquela confusão. Só que a remuneração de cada um, a gratificação, a minha promessa era incorporar ao salário. O que eu assinei com o CEP foi, em compromisso, era incorporar o que cada um recebia. E aí eu acabei incorporando o valor total, os R$500, que era o teto na época, né? A todo mundo. Começou aí. Quando eu peguei o Estado, a gente não tinha dinheiro para pagar o salário de janeiro e a Rosinha não tinha pago o 13º. Eu não estou falando aqui nominando ninguém, eu digo só quem foi minha antecessora. Então, assim, nós tivemos que fazer um trabalho, ali o Joaquim Levi na Fazenda, o Sérgio Rui no Planejamento, de recuperação do Estado. Aí tomamos várias medidas, né? Havia um resto a pagar muito grande, né? Aí nós criamos eu não entendo porque que não repetiram desde que eu saí, que é o chamado leilão reverso. Lembra disso, Léo? Então a gente assim, sobraram 50 milhões de reais. Aí eu peguei, me dá a lista dos credores do Estado, do que eu herdei. Aí você via assim, 95% dos credores eram um valor até 100 mil reais. E aqueles que passam maiores dificuldades. Então, vamos primeiro, não era a maior quantia em valor e dinheiro, mas se aliviava um monte de gente, um monte de família. Então, e aí cada um, que a gente abria um leilão com aquele valor, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e quem oferecia o maior desconto, e aí o nome leilão reverso, recebia o pagamento. Isso foi um sucesso. E aí os maiores credores do Estado meio que duvidavam dessa nossa decisão. Não, nós vamos resolver de outra maneira e tal, mas foi, meu amigo, só procurando lá os leilões e acabou que nossa previsão era pagar em 7 anos, pagamos em 2 anos. Estou dizendo isso porque a capacidade financeira do Estado estava muito deteriorada e nós não tínhamos crédito junto aos bancos para financiamento. Há 10 anos, mais ou menos, que o Estado estava no Serasa, digamos assim. Não podia pegar crédito, podia pegar financiamento. Então, só em 2008, no segundo ano de governo, é que nós alcançamos o ok do Tesouro Nacional para obter recursos, né? A nossa curva de endividamento e de receitas, ela foi baixando, aí o Guido Manteiga foi até a mim, no Palácio, para dar essa boa notícia que nós tínhamos alcançado capacidade fiscal, né? E, sem dúvida nenhuma, os dois segmentos mais, eu não diria beneficiados, favorecidos, porque acho que é uma obrigação do governo, mas os dois segmentos que tiveram maior atenção em termos de reajustes salariais foram, sem dúvida, a educação e a segurança pública, né? Tanto uma quanto o outro. Eu passei a dar aos profissionais da educação reajustes, né, anuais, que era uma coisa que não havia, se não me engano, há 10 anos que não havia reajuste na educação, e sempre estendendo aos aposentados e pensionistas. Também era um hábito que não se tinha. Uma outra coisa importante foi suprir a lacuna de professores, a carência de professores e professores. Na época ela era gigante. Eu estava fazendo uma conta assim rápida, posso errar no número por pouco, mas nós fizemos, Marco, mais de 35 a 40 mil vagas em concursos públicos na educação. Acho que mais de 35 mil, com certeza. É o maior volume de concursos públicos da história da educação, foi no nosso período. E com isso nós conseguimos, naquela ocasião, suprir a demanda por professores em toda a rede estadual, em todo o estado do Rio de Janeiro. Tanto que essa foi uma notícia que não saiu da pauta dos jornais.
né? E aí, bom, aí tem uma lista de coisas que eu talvez prefiro até que vocês batam um papo comigo, me perguntem, a gente bate não quero tomar muito tempo de vocês, do que eu ficar falando aqui, mas, enfim, laptop para os professores com acesso banda larga, pago pelo Estado, climatização das escolas, conexão à educação, você falou em cultura, que era realmente emocionante, o Cinema para Todos, né? Muito emocionante, e era interessante que de vez em quando eu aparecia para ver, sem chamar a imprensa, sem nada, e eu via assim a garotada que muitas vezes estava indo ao cinema pela primeira vez. Era uma coisa assim, impressionante, meninos de 16, 17 anos, 15 anos, 14 anos, nunca tinham ido, porque a gente trabalhava, se não me engano, do 6º ao 9º e do 1º ao 3º, né? Era isso que a galera aqui era essa. Ah, sim, aí no caso da recuperação de predial das unidades escolares, os CIEPs, nós fomos ao escritório do Niemeyer, fizemos com eles a reestruturação dos CIEPs, né, porque aquela questão da parede que era baixa, e climatizamos tudo sob a supervisão do escritório do Niemeyer. Mas eu estava lembrando em relação à cultura, aquele ticket de cultura que eu dava para os professores, né? Tinha um ticket de cultura mensal e que os professores podiam, enfim, usar na cultura, né? E para consumir cultura, né? Uma outra coisa legal também, que tem uma interface cultura e educação, não sei se vocês foram na época, aqueles festivais, aquelas feiras de livro que nós promovíamos anualmente, né? Eram incríveis aquelas feiras, eu adorava ir nas feiras, os alunos iam também, cada escola escolhia, né, uma lista de livros que interessava, tanto na área de exatas como na área de humanas, né? E, enfim, foi bastante coisa, e criamos o SAERJ, que não tinha, né? Criamos o SAERJ, eu não sei como anda hoje. Criamos o SAERJ para fazer, né? Tem o SAEB, nós criávamos o SAERJ, SAERJinho, não sei o quê, né? Tinha como disse o Marco, eu tive, na verdade, 3 secretários. O primeiro, que é o meu querido Maculan, que foi reitor da UFRJ, aí depois entrou a Tereza Porto, que investimos muito na área de infraestrutura, e depois o Risolia, porque eu tinha visto o Risolia trabalhar no Rio Previdência no meu primeiro mandato. Ele tinha feito um trabalho fabuloso no Rio Previdência. Além de... Primeiro, quando ele é da Caixa Econômica Federal, hoje está aposentado. E quando eu tirei da Caixa, o ministro está fazendo, me ligou, falou: pô, você está me tirando o principal vice-presidente da Caixa. E aí eu trouxe ele para cá e eu coloquei no Rio Previdência. Tinham 50 mil processos de aposentados e pensionistas parados. Ele, além de regularizar tudo isso, zerar os processos, o que eu via no Risolia, que me chamava a atenção, ele não era um educador, mas era a maneira humana, que é uma coisa que eu percebo muito em quem eu convivo, como tratar o outro, e a maneira como ele tratava os aposentados e pensionistas. Ele criou um centro cultural do Rio Previdência, que eu fui lá inaugurar no Maracanã. Ele me pedia sempre: governador, recebe um grupo de aposentados e pensionistas que querem te abraçar, querem te conhecer. Então aquela coisa, eu falei: pô, esse cara, o que mais importa nesse momento é... Gestor ele é, né? Mas além de ser gestor, tem muita empatia, né, que é uma coisa fundamental para ser gestor público, ou gestora pública. Falei: pô, esse cara é o nome. E aí eu já estava, assim, em 2010, quase que às vésperas de me reeleger em primeiro turno. As pesquisas me davam, graças a Deus, é um recorde até hoje, de número de votos de percentual no Estado. Eu falei: pô, tem que mudar a educação, acho que a Tereza pode ir para outro lugar. E aí chamei o Risolia. E o Risolia estava indo para o setor privado, já tinha sido até convidado. Ele falou: o governador é gago, né? Ele falou: governador, pô, mas a hora que eu vou ganhar dinheiro, se eu não me engano, era Rodobens. Era uma grande empresa que eu queria como CFO da empresa. Ele ia para São José dos Campos, que eu acho que é a sede da empresa. Eu falei: como é que eu vou explicar a minha mulher, governador? Eu falei: vai lá e conversa com ela. E aí, no dia seguinte, ele me liga, ou 2 dias depois. Isso foi em setembro para outubro, a eleição do primeiro turno foi em outubro. Aí ele foi lá falar comigo, disse: o meu filho de 15 anos
que hoje é um galalau, me inspirou e ele me estimulou a aceitar o desafio. E fez um brilhante trabalho. Então, acho assim que as pessoas falam assim, o próprio Santo Inácio, por exemplo, ou qualquer outra escola de referência privada, você vai conversar com o diretor de uma escola dessa, fala assim, não é fácil e tal. Agora, imagina quem é diretor ou responsável por uma escola pública, né? E as pessoas, às vezes, eu até vi outro dia alguém falando sobre isso, acho que eu vi no Instagram, nem guardei o nome da professora, ela dizia, eu vejo hoje falando de educação, ela falou, não tem nada contra, Todos para a Educação, outras instituições bacanas que estão compromissadas com a educação, mas normalmente são CEOs de empresa, né? Executivos, mas que nunca dirigiram uma escola, nunca pisaram em sala de aula, não têm a noção, né, da realidade do que é uma sala de aula, né? Então, essa vivência que vocês têm, que vocês trazem consigo ao longo de décadas, é algo assim que deve ser aproveitado, ao meu ver, cada vez mais pelo poder público, né? E estimular. Nós também remuneramos quando o professor ganhava mestrado, né, pós-graduação, doutorado, enfim. Eu vou lembrando aqui o plano de metas. Bom, aí se for citar os colégios, eu não quero causar ciúme, né? A parceria lá na Tijuca, NAVE, né? É o NAVE, fizemos cadê o da Nata? O Nata, lá em São Gonçalo, com parceria com o Grupo GTA, Grupo Pão de Açúcar, né? Até a família Diniz foi a inauguração, né? E era parceria muito bacana. O NAVE foi com a Oi. Com a Oi. Brasil-China, né? Uma parceria, enfim, lá em Santa Cruz com a CSA, que tem outro nome hoje, a ThyssenKrupp, com o colégio que tem lá, enfim, e fico muito feliz de ver que as unidades que eu inaugurei têm referência, e o que eu deixei nas unidades antigas, que eu recuperei, sei que muitas, conversando com vocês aqui, cumprimentando vocês, ouvi que há problemas, enfim, de manutenção, etc. Mas eu não quero entrar na discussão atual, não vim aqui para isso. Vim aqui para matar saudade de professoras e professores, foi uma delícia falar de educação e ouvir vocês. Então, muito obrigado, cada um faça a pergunta que quiser. O debate aqui é livre. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Eu acho que a gente também vai ficar aqui, quem quiser perguntar, mas se também quiser depois falar aqui conosco, pode falar, não tem problema nenhum. E eu queria aqui saudar as pessoas que chegaram enquanto a gente estava falando aqui, porque realmente no dia de semana a gente sabe que o horário da reunião também foi um horário de trânsito pesado, até que a gente vindo do Rio pegou até um trânsito melhor que o esperado. Mas para a gente essa é uma alegria muito grande, né? Eu fico feliz com o meu pai tão bem recebido como ele foi aqui hoje, porque onde a gente passa, a gente tem gravado vídeos, não sei quem já segue a gente no Instagram, em determinados obras, legados do governo dele, e graças a Deus a gente tem sido muito bem recebido por onde passa, principalmente por servidores públicos, né? Seja da educação, seja da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros. Então realmente é um público que lembra com carinho, né, desse período. E mais uma vez queria agradecer muito o Jorge também, né, por ter promovido essa reunião, que não vai ser a última, né? A gente vai estar mais juntos daqui para frente. Então quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Quem quiser vir falar conosco também, fique à vontade. Depois eu só vou pedir para a gente fazer uma foto, né, todo mundo junto, para registrar o momento. Mas caindo. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui. Bom, eu gostaria de agradecer ao governo Cabral, que foi o governo que eu fiz concurso em 2008, né? E era um concurso atrás do outro, 2007, 2008, 2009, 2011. Se eu não me engano, o último concurso foi em 2013. Foi na sua saída, né?
e até hoje não teve mais concurso. E quem está em chão de escola vê a dificuldade que a gente encontra hoje em dia, né? Faltando profissionais, aí abriram contratos, enfim, uma bagunça total. Uma coisa, eu gostaria de te pedir, nosso futuro deputado, continuar, o próximo governador, olhar para os professores com mais carinho, né? A gente tem um dos piores salários do Brasil, se não o pior, e tem que ser dito isso tem que ser falado, né? No teu governo era aumento real, não era inflação não, era aumento real. Eu quando entrei, o salário era R$495, né? Dobrou o governo dele ao longo da saída dele. Tanto que quando houve a lei nacional, né, do piso do professor, enquanto vários estados sofreram com aquele piso nacional, nós estávamos muito acima já do piso nacional. Final do ano tinha um cartão, se eu não me engano, que a gente ganhava R$500 na época. Enfim, são várias coisas que, né, e a gente vê como caiu, né, a educação. A gente tem o pior, né, a gente não tem o piso respeitado no plano de cargos e carreiras. Ele fala que paga o piso, mas não paga o piso. Então, assim, cara, a gente está numa luta ferrenha. E a gente precisa do apoio dos deputados, essa pressão. Né? É uma luta. Hoje, ser diretor de escola é uma coisa muito difícil que ninguém mais quer. A gente está por amor à educação, por amor aos alunos, mas tem muita gente adoecendo. Tem muitos profissionais de educação adoecendo. E isso tem que ser falado. Tá? E a gente não pode passar pano para isso. A gente tem que construir uma educação para que não aconteça o que aconteceu terça-feira. Né? Então, assim, só tem um caminho, que é a educação. E passa principalmente pela valorização dos profissionais. Né? E é um absurdo que a gente, o Rio de Janeiro, segundo o maior PIB do Brasil, pagar o pior salário para o professor. Né? Isso não existe. Então, assim, é um pedido, é um socorro que a gente tem agora a oportunidade de falar. Né? Lógico, eu estou aqui agradecendo ao seu pai, sou muito grato. E você, nosso deputado, a gente precisa da sua ajuda, né, na LERJ. Tá? Muito obrigado a todos. Imagina. Alguém quer mais falar alguma coisa? Só chega para cá porque o fio é curto. Eu queria falar o seguinte, a esquerda domina a parte de educação e a direita não domina, porque falta vocês conversarem com cada um diretor, falta vocês, né, nós, né, da direita, né, falta conhecer, tá? E o conhecer, eu também, mas o conhecer que eu falo, né, não é tomar só conhecimento da história, não, é vir, sentar, conversar, fazer reuniões, visitar as escolas, porque cada escola é um universo, não é uma comunidade, é um universo, tem várias camadas, né? Que a gente fala do aluno como total, na nossa escola nossos alunos são assim, mas quando a gente senta para conversar, são vários tipos de alunos, né? E a gente domina, a gente, né, acolhe, e assim, se quem vai cuidar da educação não conhece, precisa chamar pedagogos, precisa chamar diretores para conversar, precisa chamar coordenadores para conversar, e se possível, né, chama alguns professores também, que são eles que estão em sala de aula. Isso não está sendo feito. E aí, quer dizer, eles têm uma visão de cima, de dados, estatística, dados, né, frios, né, que não reflete realmente o que acontece dentro das salas de aulas. Então, quer dizer, quer cuidar da educação? Precisa conhecer as escolas de verdade. Não é através só do papel, que aí não vai dar certo. Então, né, vai cuidar da educação? Por favor, escuta os diretores, tá bom? Perfeito. Essa coisa de esquerda e direita, a esquerda às vezes me critica quando hoje as UPPs são lembradas como um grande modelo pela esquerda, mas na época eu tomava uma porrada deles. É que nem a refrigeração na sala. Antigamente o CEP dizia, mas isso não é prioridade, hoje está em pauta o CEP, qualquer reivindicação, refrigeração, é muito engraçado isso. E da direita também, amigo do Lula, porque o Lula é o presidente, parceiro, fizemos grande parte. Amigo do Lula, então eu apoio dos dois lados. Mas você tem
toda a razão. Se você não for, né, não diferenciar o que é a realidade de cada unidade, Você não pode comparar um colégio de Itaperuna a um colégio de Duque de Caxias. Né? E mesmo em Duque de Caxias, você não pode pegar um colégio... Niterói, não, vamos pegar Niterói. Um colégio da Zona Sul de Niterói com um colégio da periferia de Niterói. Não há comparação. Né? São Gonçalo, você não tem uma São Gonçalo. Você tem diversas São Gonçalos. Né? Você quer ver uma coisa? Claro. Comissão de Educação. Quantos deputados foram visitar a escola? Pois é. É por isso que o pré-candidato está aqui. Para conversar. É por isso que o pré-candidato... Não, sem dúvida. Sem dúvida. Se você não tirar a bunda da cadeira e não for para dentro e ver a realidade, você não... E a gente não está aqui, eu não estou em oposição nem situação, eu estou aqui apenas para falar da minha história e do nosso pré-candidato Marco Antônio. E acho que a gente tem que... A educação demanda, assim, pontos de consenso, como você colocou, a questão salarial, por exemplo, né? É uma questão muito séria, não é? Você não pode... Você pode até pactuar com aquele segmento dos servidores públicos, olha, aguenta um ano aí que nós vamos recuperar e vocês vão ser reconhecidos. Então, acho que essa perspectiva que vocês demandam, né? Cadê a perspectiva? Né? Cadê a perspectiva de melhora? Realmente, eu me lembro, na minha época, quando foi aprovado o piso nacional, nossa, tinha governador desesperado, pelo amor de Deus, vai quebrar o meu estado. Então, aqui, nós já pagávamos muito acima do piso nacional e não tivemos nenhum problema. Eu acho que isso é luta, isso é compromisso nosso, meu, do Marco Antônio. Vocês podem contar conosco, eu de palpiteiro do Marco Antônio, né? Para poder orientá-lo, sugerir iniciativas de projetos de lei, receber as demandas de professores, rodar o Estado, né? Eu conheço muito bem esse Estado, conheço os 92 municípios. Eu fui presidente da Assembleia muito jovem, né, com 31 anos de idade, mais jovem do que o Marco Antônio. Né? Você vê que ele bateu para mim, ele foi deputado com 23 ou 24. Mas, então, fiquei 8 anos como presidente da LERJ, convivi muito com os temas da educação. Aquilo tudo me deu uma base muito grande para, quando eu cheguei ao governo do Rio, poder agir. Né? Como também... No Senado Federal, convivi com muitos educadores, o professor Cristóvão Buarque, era meu colega no Senado, foi um querido que eu ouvi muito sobre educação. Você votou no primeiro turno em 2002? 2006. 2006 eu não tinha candidato a presidente, o Lula era candidato, e tinha no Rio, foi a minha primeira eleição para governador. E o Lula tinha 2 candidatos no Rio, o Marcelo Crivella para governador e o Vladimir Palmeira. E o Geraldo Alckmin, que é o atual vice, adversário dele, tinha 2 candidatos. O Eduardo Paes, que disputou, teve 3% no primeiro turno, e a Denise Frossard. Aí só no segundo turno que eu e Lula nos aliamos. Mas no primeiro turno, eu acabei de votar, aí peguei o telefone e liguei para o Cristóvão Buarque. Falei, Cristóvão, acabei de votar em você para presidente da República. Ele falou, é possível? Eu falei, votei. Ele era candidato pelo PDT. Mas um querido e tal, e eu ouvi muita gente. E eu ouvi muito bom. Ouvi minha mãe também, que minha mãe foi professora, chão de escola, chão de aula, chão de sala. Eu menino, ia ver. Minha mãe era professora da rede municipal da capital, dava aula na Escola Bahia, ali no Complexo da Maré, na Vinha Brasil. Então eu ia para lá e uma coisa. Dá aula lá. Quem? Dá? Ah, que legal. E para mim, na época, né, eu nasci no Engenho Novo, mas meu pai fez sucesso como jornalista, tinha o jornal Pasquinho, os mais velhos lembram, e aí ganhou grana, não sei o que, foi morar no Leblon. Então eu já morava no Leblon nessa época, com 7, 8 anos, 9, 10, e visitava a escola com minha mãe, que era uma coisa que me impactava muito. Você imagina, isso naquela ocasião, né, professora? Hoje... Hoje não é fácil, porque, além disso, né, porque, além de toda
a sofreguidão das questões estruturais, salariais, tem o chamado som ao redor, né? Vou usar o nome de um belo filme, som ao redor. Quer dizer, o som ao redor, às vezes, e abaixa todo mundo, e segura aluno, e segura aluno. Quer dizer, é realmente uma profissão, vocês são vocacionadas e vocacionados, porque não é fácil, não é fácil, né? Como é que está a carência de colegas nas salas de aula de gigante? O último concurso foi em 2013, né? Foi o meu, né? Eu saí em abril de 14, foi 2013. Foi o último. Não teve mais, Isso é grave. Contrato do GLP. Lá na escola, lá tem 500 alunos. GLP que a gratificação paga. Metade lá é contrato. Falar em gratificação, depois os diretores não Depois da só no sua gestão. Nunca tá mais falando que teve. não houve mais reajuste. Nem das regionais, nem dos Das regionais, diretores. nada. Nós chamamos coordenadores, porque eles recebem R$ 950 a mais para trabalhar 40 horas. Eles saem de 18, Aham. né? Quem tem uma matrícula só sai de 18 para trabalhar 40 horas ganhando R$ 950 a mais. É diretor também. 18 horas, tem que trabalhar 40 e ganha só 18 horas. Tem uma gratificação de 12 Não tem inspetor, Cabral. né? O inspetor eu fiz concurso. Não tem mais. Acho que foi o primeiro e último. Foi o único. Foi o único, não foi o último, foi o único. Eu fiz o concurso de inspetores. Bom, então o teu slogan, Marco, em relação à educação tem que ser, citando um grande poeta, amanhã será outro dia. Vamos contar com o Marco para isso. Mas teve um MBA dos diretores. MBA, remuneração, lembrei, tem muita coisa que foi feita que a gente não vai lembrar mestrado, aqui. doutorado. Assim, e é bacana que o Marco falou do Instagram, eu mesmo uso, a Estezinha me ajuda, tem 25 anos, você imagina, eu passei 6 anos em 8 spas, botando 8 spas, então eu estava completamente desatualizado, aí como jornalista que sou, fui convidado para trabalhar em agência de comunicação, não sei o que, conheci a Estezinha, falei, opa, essa vem comigo. E ela que me ajuda lá a entender, eu não entendo nada, mas eu que manuseio, né, Estel, o direct, aquilo tudo, eu que... Jorge, já conversamos pelo direct e tal, então, quem quiser me seguir, só avisa o Jorge, porque às vezes eu levo um susto, hoje mesmo eu peguei, tinha um monte de gente pedindo para seguir de volta, gente que eu conheço, pessoas públicas e tal, e que indelicadeza ali, não tô... Aliás, um troço você tem que me explicar como é que a gente acha que me pede para seguir de volta. Realmente eu fico sem graça às vezes. Eu restringo o comentário só para quem eu sigo, porque o que tem mais na rede são haters, né? O nosso, não sei se vocês curtem o pensador italiano Umberto Eco, né? Além de um grande escritor que foi, né? Que dizia: a internet deu voz aos idiotas, então dá voz a todo mundo. Então a gente tem que ter uma certa cautela. E eu compreendo esse jogo muito bem, né? E eu digo para o Marco, você é candidato a proporcional, você não é candidato a majoritária. Do ponto de vista eleitoral, isso faz muita diferença. Então, é o que eu digo para eles, eu tive 5,5 milhões de votos na última eleição. Se você tiver 1% das pessoas que gostam de mim, você tem 55 mil votos, né? A gente tem que ter cautela, viu, Jorge? Tem que falar que é pré-candidato, não pode... É uma nuance dessa legislação que enfim, embota um pouco as ações políticas. E então, amanhã será outro dia para o nosso pré-candidato Marco Antônio Cabral. Isso aí. Alguém mais reclamar? Eu tenho o maior feito do Marco Antônio Cabral. Ele me deu o Marco Antônio, a Catarina e a Sofia, 3 netos. E o Zé Eduardo me deu o Serginho. Então, nada. Quem é a avó e a avó aí? Não, maravilha. Domingo o Serginho, filho do irmão dele, do Zé, foi lá para casa. Ah, mas é uma gostosura. E é aquela coisa de ter nenhum compromisso com a educação do dia a dia, né? Não pode tudo, não é? Não sei se vocês são assim. Eu dei para passar por cima. Quanto mais a Catarina e a Sofia, que são as minhas 2 netas. Eu fiz 5 homens. Né?
Tem um amigo meu que, até conselheiro do Tribunal de Contas, foi meu primeiro secretário na LERJ, voltou, graças a Deus, ao TCE, Graciosa, e dizia: Sérgio, ele é do interior de Valença, ele fala: Sérgio, se você fosse boi na agropecuária, estava morto há muito tempo, você é uma porcaria de reprodutor, porque tem que reproduzir fêmea, você já estava morto, abatido há muito tempo na tua cabeça. Mas eu ganhei 2 princesas dadas pelo Marco Antônio.